Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu louvo, exalto e bendigo o nome do nosso Deus por mais uma oportunidade, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que Ele faz para as nossas vidas. Gratidão ao Senhor por todo o cuidado dEle, pela força que Ele nos dá todos os dias. Nós temos que render graças ao nosso Deus, mesmo que nós passamos por lutas, que nós passamos por dificuldades, temos a certeza de que Ele está no controle de tudo. Amém? O livro de Mateus, o capítulo 13, o versículo 41 diz: O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus vai falar sobre a parábola do joio. Ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou no seu campo uma boa semente. Mas quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o joio. E então, quando o trigo começou a crescer, começou a aparecer as primeiras espigas, o joio também cresceu junto. E os funcionários daquele homem perguntaram para ele: Mas o Senhor não lançou uma boa semente? Ou de onde é que veio o joio? E ele disse: Foi o inimigo que semeou o joio. E eles perguntam: O Senhor quer que nós tiremos o joio? E ele diz: Não tire ainda. Deixa que cresça tudo junto, o trigo e o joio. E quando chegar no final, na época da colheita, tiramos o joio e lançamos no fogo. E o trigo colocaremos no meu celeiro. Jesus, depois em casa, ele vai falar, explicar ainda mais para os seus discípulos a respeito dessa parábola. Ele vai dizer para eles que o Filho do Homem é Jesus Cristo, é aquele que semeia a boa semente, aquele que lança a boa semente. E o mundo é o lugar onde essa semente é lançada. E os que são os escolhidos são a boa semente. E o diabo é aquele que é o inimigo, aquele que vem e lança a semente ruim, que lança o joio ali no meio. Então, eles vão crescer todos juntos. O que é trigo e o que é joio estão juntos, convivem juntos. Mas não pode ser arrancados, mesmo que muitas vezes nós olhamos e dizemos: aquele ali não tem nada de filho de Deus. Por causa das práticas, a gente olha para as práticas das pessoas, como é que elas vivem, aquilo que elas praticam no seu dia a dia. Porque nós sabemos que aqueles que têm obras más, que têm obras das trevas, não são os filhos do reino, mas são os filhos do diabo. Aqueles que o diabo é que controla, é que comanda as suas vidas. Eles fazem tudo que é mal, tudo que não agrada a Deus, tudo que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas muitas vezes até se parecem, se parecem com o trigo e fica ali misturado, porque anda junto com aqueles que são os filhos do reino. Mas nós não temos o direito de condenar, de apedrejar ninguém. Nós temos que deixar ali. O Senhor Jesus estava ensinando isso, que é no final de tudo, no final do século, é que vai acontecer a grande colheita. É que o próprio Deus vai enviar os seus anjos. Eles é que vão fazer a separação. Eles é que vão colher o joio e vão lançar na fornalha de fogo. Aqueles que têm obras más, aqueles que fazem tudo que desagrada a Deus, aqueles que têm as práticas, que vivem na prática do pecado, esses são os filhos do diabo. E eles vão ser lançados na fornalha de fogo. E os filhos do reino, eles vão viver então uma vida plena,
porque o pecado vai ser tirado, né? Aqueles que praticam o mal vão ser arrancados, vão ser lançados fora, vão ser lançados no fogo para ser queimado. E então aqueles que são os filhos da luz, aqueles que praticam as boas obras, eles vão viver, né? A Bíblia diz que eles vão brilhar como o sol no reino de seu Pai. Eles vão então ser semelhantes a Deus, porque Deus, Ele é, né? Ele brilha mais que o sol. E aqueles que estiverem ali juntamente com Ele vão também resplandecer a sua glória. Então, a Bíblia diz que aqueles que têm ouvido, que ouça, né? Que ouça esta palavra e coloca em prática e que possa mudar, né? Muitas vezes a sua forma de viver. O Senhor dá tempo para que nós possamos olhar para nós. Não que nós fiquemos olhando para o outro, o erro do outro, onde o outro precisa mudar, mas nós precisamos olhar para nós. Onde é que nós estamos errando? Onde é que está havendo trevas muitas vezes na nossa vida? Onde é que nós muitas vezes temos dado ouvido para as coisas que o diabo vem lançar, né? Para as mentiras que ele vem, né, a sussurrar no nosso ouvido, porque ele é assim. Ele vem sutilmente, né, de uma forma que muitas vezes a gente nem percebe, e ele está ali lançando, né, as suas mentiras, lançando ali as suas práticas errôneas, e muitas vezes nós nem percebemos, nós acabamos caindo na conversa dele. Mas nós temos que ser servos vigilantes, temos que estar atentos, né, olhando bem, para que nós possamos saber aquilo que provém de Deus e aquilo que provém do inimigo, para que nós não tenhamos, para que nós não pratiquemos as obras do inimigo, as obras que são más, para que nós não levemos os outros a pecar, porque aqueles que levam os outros a pecar, né, eles estão também sendo condenados, né, porque eles estão se portando como filhos do diabo, como filhos das trevas e não como filhos da luz. E nós temos que ver isso. Como é que nós temos, né, vivido, como é que tem sido as nossas, né, os nossos dias. Nós temos procurado agradar a Deus, temos procurado a viver uma vida que condiz com a palavra de Deus, ou nós temos nos entregado às práticas do erro, às práticas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Muitas vezes dizemos que somos filhos do reino, mas não queremos ter as práticas, né? As práticas que são ensinadas, que Jesus deixou ali na sua palavra, para que nós não andemos, né? Não andemos em caminhos tortuosos, mas que andemos no caminho reto, no caminho que leva ao Pai. É isso que nós temos que ver. Se nós queremos, então, estar um dia no reino de Deus como filhos, nós temos que ter as práticas corretas, nós temos que nos analisar a nós mesmos e ver onde é que nós temos errado, porque nós temos ainda tempo, enquanto estamos aqui, nós temos tempo de mudar a nossa vida, de dar um novo rumo para a nossa vida, porque quando chegar o tempo da ceifa, a Bíblia diz que esse tempo vai chegar e esse tempo está muito próximo, por tudo que nós estamos vendo, pelos acontecimentos. Esse tempo, o tempo da colheita está muito próximo. E quando chegar esse tempo, então não vai haver mais tempo para nós mudarmos nada, para nós tirarmos da nossa vida aquilo que está errado. O tempo é hoje de nós mudarmos, nós refletirmos sobre o que precisamos tirar, sobre as práticas, né, que nós muitas vezes praticamos e nem percebemos, para que nós tenhamos uma vida alinhada com a vontade do Pai, para que nós possamos, então, ser chamados de filhos, para que nós possamos, então, ter um lugar de permanência no seu reino, para que não sermos arrancados junto com o joio, né, e ser lançados no fogo. E ali, a Bíblia diz que vai haver choro, vai haver ranger de dentes, mas aí já foi, aí não tem como voltar atrás, mas hoje nós ainda podemos. Nós ainda podemos ouvir a voz de Deus. Se nós quisermos, nós podemos abrir os nossos ouvidos, ouvir a voz dele, né, e mudar
a nossa vida e mudar as nossas práticas, nós podemos então ter, nós podemos ter a certeza de que o Senhor, Ele vai depois nos aprovar. Quando os anjos vierem, nós vamos estar do lado do trigo e não do lado do joio. É isso que essa parábola ela vem nos ensinar. Que o Senhor Jesus, Ele possa nos dar força, nos dar condições, nos mostrar qual é o caminho certo, nos mostrar aquilo que nós devemos fazer, aquilo que muitas vezes nós temos feito, que não tem agradado a Ele, que não tem estado de acordo com as práticas de um filho de Deus de verdade, e que nós possamos então andar na luz, para que o Senhor nos encontre então, aprovados naquele dia, que Ele possa dizer para nós: vinde, benditos de meu Pai, possuir para sempre o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque desde o início Ele já preparou para os seus o reino de glória, um reino abençoado, um reino onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais pecado, onde não vai ter mais luta, onde não vai ter mais o inimigo, nos instigando a pecar, nos instigando a fazer aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. Que nós possamos então ficar firmes no Senhor, que possamos ser luz aqui neste mundo, porque Ele nos chamou para sermos luz, que nós possamos dar testemunho das obras do Senhor, para que nós possamos nos encontrar naquele dia aprovados por Ele. Amém? Fique com esta palavra no teu coração, que o Senhor possa falar contigo, que Ele possa te dar condições de ser aquilo que Ele quer que você seja, e que você seja muito abençoado, em nome de Jesus.